e eu dizia que eu não gostava de política. Mas até o dia que eu me dei conta que aquilo que eu fazia era política. O lado B de Brasília. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a senhora por topar participar do Lado B de Brasília, que tem esse interesse de falar sobre a vida privada, a vida particular dos políticos. Mas a senhora, desde que entrou para a política, dá muitas entrevistas, sempre falando muito sobre a vida privada, e eu até gostaria de começar perguntando para a senhora se há algum problema, se a senhora gosta de falar da vida particular da senhora. Ah, eu gosto, gosto sim. Mas eu preciso te falar que quero saber se você está bem. Porque a Tô. Bruna falou agora que você. Ela falou de você e elogiou você, e aí de repente virou e falou: Ah, a Juliana está com Covid. Aí eu fiquei aqui numa decepção. Eu falei: então não vai ser com ela? E aí, e aí você já foi entrando, você está sem sintoma? Eu não estou com sintoma, tanto que eu até já pedi perdão à minha voz. A primeira coisa que eu percebi foi a minha garganta, que ficou bem prejudicada, né? A gente ainda que trabalha com a voz, mas assim, é uma dor no corpo, é aquela gripe, porque eu tomei todas as doses da vacina, então eu acho que os sintomas estão leves, né? Mas a gente acaba percebendo, porque assim, a rouquidão não tem como, né? Mas eu estou bem sim, senadora, muito obrigada pela Ah, então tá bom. e feliz por a gente ter marcado pelo Zoom, porque faz tanto tempo que eu quero marcar com a senhora e eu ia ficar muito chateada se a gente tivesse marcado presencialmente e eu não pudesse comparecer por causa de eu estar rouca, né? Ou com Covid. É, então, estamos bem. Ai, que bom. Então, a senhora não tem problema em falar da vida particular, a senhora já lançou uma biografia, não tem nenhum tema que eu vejo que a senhora tenha problema de falar. Mas tem alguma pergunta que nessa altura do campeonato já irrita a senhora? Toda entrevista que a senhora faz, alguém pergunta sobre determinado episódio, a senhora fala, poxa, né? Dá um Google aí que tem na internet. Não, não, e você sabe que às vezes eu não gosto de ficar repetindo. Então, quando a pergunta é repetida, às vezes até eu vou buscar dentro de mim uma outra resposta, sabe? Uhum. Então, não me incomoda em nada, pelo contrário. Alguma vez a Eu senhora fico revisitando a minha própria vida. Aham. E tem alguma pergunta que a senhora nunca respondeu, que a senhora gostaria que alguém tivesse perguntado para a senhora? A senhora fala, não, ninguém nunca me perguntou sobre isso, porque sempre que eu vejo, a senhora fala sobre o acidente, fala da vida pregressa e fala da vida na política, né? Tem alguma pergunta que fica faltando nas entrevistas? Acho que eu gosto de falar da minha vida pessoal, o fato de eu ter uma outra função que não é a função política, legislativa do meu trabalho, ou a relação ainda que eu tenho com a ONG que eu fundei há mais de 20 anos atrás, mas que é o trabalho que eu faço com o meu corpo e que assim eu encaro com tanta disciplina, com tanta seriedade, com tanta perseverança, que para mim é um turno de trabalho diário meu. Quanto tempo que a senhora dedica para fazer exercício? A senhora coloca muito nas redes sociais, inclusive todo esse trabalho que a senhora faz. Quantas horas a senhora dedica para esse trabalho? Isso que é muito curioso, Juliana, porque quanto mais eu fui mudando de cargo, né, e tendo cargos com um alcance maior, ou seja, um trabalho maior, eu fui conseguindo também aumentar a quantidade é, de exercícios, mas na verdade de movimentos no meu corpo. Primeiro que as tecnologias foram
aumentando. Então, hoje, por exemplo, 3 vezes por semana, no meu horário de almoço, eu vou andar. Aí eu ando numa máquina, coisa que quando eu sofri acidente não existia nada parecido, com uma marcha totalmente perfeita, né? E eu ando em cima de uma esteira. E aí a Bruna chegou toda feliz, falou, andei 1,5 km. Na chuva ainda ela veio. Aí eu virei e falei, eu também. Eu andei 1,5 km. Então, assim, foi mudando, porque eu fui conseguindo encaixar. Então, assim, antes eu acordava de manhã, né? Eu fui cada vez acordando mais cedo e reservando aquela parte da manhã só para me exercitar. E isso foi acontecendo que eu fui acordando cada vez mais cedo. Ah, as coisas foram mudando. Então, por exemplo, hoje o meu banho, ele é um exercício, porque eu tomo banho em pé, no chuveiro. Então, assim, às vezes uma pessoa com deficiência passa 15 dias esperando um fisioterapeuta para colocá-lo em pé. E ficar em pé, para mim, tipo, faz parte. Eu me visto em pé, eu tomo banho em pé, entendeu? Então é difícil quantificar as horas, mas eu acho que dá 2 horas por dia. Aham. E a senhora tinha essa disciplina antes do acidente também? Essa disciplina de cuidado com o corpo e com a saúde? Ou depois do acidente isso se tornou urgente, indispensável? Então, eu já tinha, eu sempre gostei muito de trabalhos com o corpo. Eu sempre amei movimentos com o corpo. Eu sempre fui uma pessoa que ficava dançando sozinha em casa e sempre tive muita disciplina. Mas eu não tinha consciência do amor ao corpo, eu tinha. Agora, de que eu era tão disciplinada assim, eu fui percebendo com o tempo. Aham. E quando a senhora E está fazendo os exercícios, a senhora coloca uma música, tem uma playlist que deixa a senhora mais inspirada? nossa, eu faço playlist de madrugada, Julia. Você não tem noção que cada. Assim, então, eu faço acro yoga. A playlist da acro yoga tem 2 tipos. Tem para o dia que a acro yoga está mais calma, mais subjetiva, e tem os dias mais ousados, que eu estou fazendo voos terapêuticos perigosos. Aí já é uma outra playlist. A bicicleta que eu pedalo toda semana e é com eletroestimulação, então quem pedala são as minhas pernas, são os meus músculos. E aí eu coloco ar, eu coloco força para encarnar aquele movimento. Eu pedalo, estou pedalando 20 quilômetros cada vez que eu pedalo. E como eu provoco um aumento da frequência cardíaca com a respiração, eu fico respirando assim. Então, eu já faço a playlist da bicicleta com as músicas, com o ritmo e a batida da respiração que eu quiser, de acordo com a RPM que eu pedalar. Para você ver, uma coisa é precisa. Então, assim, eu tenho as minhas playlists que tem de 50 RPM, 45, 60 RPM, de acordo com a respiração. Cara, a disciplina chega até na playlist, então, né? A senhora disciplina o exercício até juntamente Super, com isso. super. Mas tem alguma música em especial que marcou, que marca a vida da senhora, e quando a senhora está em casa, traz uma lembrança gostosa? Então, tem Viva la Vida, por exemplo, do Coldplay. Foi a primeira vez que eu filmei eu andando na Locomate, que é essa máquina, e que é emocionante,
porque eu andei na Locomate em 2004 em Miami. Aí já foi emocionante. Já fazia 10 anos que eu tinha quebrado o pescoço. E aí eu virei, nossa, uma alucinadora de fisiatras e, e donos de academia que, enquanto não puseram uma locomate aqui no Brasil, em São Paulo, eu não parei de falar nas orelhas. E daí foi parar uma locomate na CD. Demorou 6 anos para chegar. E aí eu tenho essa filmagem e com essa música, Viva la Vida. E as minhas palestras, eu também usei muito essa música. Então, ela é muito marcante, porque tinha eu andando na máquina nas palestras, e era muito impressionante na época. Então, essa é uma música não só, acho que a banda. Sim, é uma Ah, música que eu me gosto. imagina. É, a senhora É, avalia que a senhora consegue fazer mais diferença com a ONG, com esse trabalho que a senhora fala, igual trazer uma máquina dessa para o Brasil faz toda a diferença na vida das pessoas, ou fazendo política? A senhora se define como política? A senhora está há 18 anos já na política, a senhora se define dessa forma? ah, eu me defino como política desde o dia que eu descobri que o que eu fazia já era política há muito tempo. Muito antes de ser é, especificamente uma política com um cargo político, né? Mas antes até de eu fundar a ONG, eu já tinha esse espírito político. E aí eu fundei a ONG, o que que eu fazia? Eu ia atrás do poder público, eu ia atrás da iniciativa privada, eu ia atrás de outras organizações do terceiro setor, eu ia atrás de doadores pessoais para ajudar atletas, para ajudar pesquisa. E, e aí, quando as coisas não funcionavam, quando meus atletas reclamavam das calçadas, eu ia atrás da prefeitura. E assim, e eu dizia que eu não gostava de política. Mas até o dia que eu me dei conta que aquilo que eu fazia era política. E aí hoje, mesmo que eu saia do Senado e, sei lá, siga um outro caminho, resolva atender como psicóloga, eu nunca vou deixar de ser política. Uhum. Porque acho que assim, ser político é um estado de ser, de você preservar o diálogo, de você ouvir o contraditório, de você obter informação e ter consciência que você não obteve toda a informação, de você passar muito tempo elaborando alguma coisa e você conseguir desconstruir aquilo que você tanto elaborou, porque pode ter alguma coisa melhor. Acho que tudo isso é comportamento político que a gente adquire e, e você vai agir assim, né? A mulher faz política dentro de casa, né? A mulher faz política com o filho, se a gente for pensar. É Com uma certeza. negociação ali, na, desde a hora que nasce, Na- entendeu? Dentro Já do, começa um joguinho ali com o peito, com não sei o quê, um diálogo, para os Uhum. dois conseguirem alguma coisa melhor, prosperarem juntos. Uhum. Dentro do Congresso, né, a senhora que já foi deputada, agora é senadora, concorreu aí à vice-presidência. Qual que é o principal desafio que a senhora teve, mais como mulher ou mais como uma pessoa cadeirante? Qual que foi o maior desafio? Eu acho que assim, os desafios sempre começaram com acessibilidade, porque todos os lugares que eu cheguei não eram acessíveis para mim.
assim, nem eu tinha condição de entrar. Então, começou na prefeitura. Eu já cheguei com a marreta, mudando elevador, quebrando salas. Tem muitas secretarias na prefeitura que ficam fora, né, do prédio ali do edifício Matarazzo. Eles também falando, porque a primeira coisa que eu fiz como secretária foi procurar todos os secretários e marcar reunião. E a primeira coisa que eles falavam é: ah, pode deixar que eu vou aí. Eu falava: não, não, eu que vou aí. Pode deixar que eu vou aí. Eu quero ir aí, eu quero conhecer suas instalações. E aí comecei a causar dentro da prefeitura, porque começou a ter crise interna, né? Porque eu não chegava nos lugares. Aí, como secretária, eu fui visitar a Câmara Municipal e fazer vistoria. E aí, assim, fizemos acessibilidade na Câmara Municipal e eu assumi como vereadora. Aí, na Câmara Federal, eu já comecei a ir para lá antes de tomar posse, porque aí a gente estava falando de uma obra do Niemeyer, tombada, e que já tinha ligaram no meu gabinete, falaram com a minha chefe de gabinete assim: pode avisar a Mara que aqui não tem acessibilidade, ela vai ter que fazer discurso do chão. E aí até a Mara respondeu: ah, pelo que eu conheço da Mara, acho que vai ser difícil isso aí. E realmente, como é que eu ia? Na casa que aprovou a legislação para pessoa com deficiência, falar de acessibilidade do chão, ia ser muita incoerência junta numa casa só. E aí eu já comecei a ir antes, falei assim, não, alguma coisa. E aí, para conseguir fazer uma intervenção de acessibilidade numa obra do Niemeyer. Aí a gente colocou elevador, depois a coisa foi melhorando, a mesa diretora andou para frente para conseguir fazer rampas por trás e fazer com que a mesa diretora fosse acessível. Isso deu até uma crisezinha com o IFAM na época, mas conseguimos, inclusive a mesa diretora. E na sequência, eu fui a primeira mulher eleita para a mesa diretora em cargo administrativo, coisa que nunca havia acontecido na história da Câmara Federal. E aí chegou no Senado, eu cheguei de novo com a marreta. Ah, e na Federal foram mais 14 plenários que se tornaram acessíveis. As comissões, com intérprete de Libras, com estenotipia, que é aquele recurso que a pessoa fala e já aparece escrito e que é super cara. Então, a Câmara está inteirinha, preparada, inclusive com um equipamento que a gente não encontrou em Câmara Federal nenhuma do mundo, que é o equipamento que eu uso até hoje para votar, inclusive no Senado, que ele faz reconhecimento facial e eu voto com o movimento do rosto. Então, assim, foram muitas conquistas. Então, esse foi, assim, sempre é o primeiro desafio, é conseguir chegar. E conseguir chegar de um jeito que demonstre que os caminhos que eu venho abrindo não é só para quem tem uma deficiência física, mas que os caminhos que eu estou abrindo são caminhos para a população chegar na Câmara Federal, para a população frequentar a Casa do Povo e poder interagir e poder participar da vida política brasileira. A senhora falou de muitas conquistas, principalmente nessa questão de acessibilidade dentro ali do parlamento, do prédio do parlamento, que é muito importante. Mas teve algum momento que a senhora pensou, nossa, não sei por que eu entrei nessa linha aqui, um arrependimento, algum motivo, algum ataque, de repente, que a senhora possa ter sofrido e que fez a senhora repensar por ter entrado nessa parte da política? A violência política, sabe? E ataques de ódio via redes sociais. Isso já aconteceu mais de uma vez.
E aí desanima, desanima. Aí muitas vezes você tenta dialogar, né? Assim, no começo, eu tentava dialogar um por um, entendeu? Eu falava assim, não, você está me julgando por algo que eu não fiz, ou você está interpretando algo que eu fiz com um olhar totalmente inadequado, ou você pode ter razão, mas eu tenho o direito de fazer do jeito que não importa o quê. Mas isso começou a ficar cada vez pior, das pessoas não responderem, até em grupos próximos assim de WhatsApp, sabe? De falarem alguma coisa de mim, eu ir lá e falar assim, não, mas isso não aconteceu, super normal, assim como se estivesse entre amigos, e aí postarem risadas, xingos, que você fala assim, poxa, nesse grupo tão próximo, né? Imagina o que acontece em grupos, imagina o quanto a minha equipe também não me protege de violências assim verbais que são horrorosas, horrorosas. Então, assim, eu passei por um período na política onde isso não existia dessa forma tão contundente como é hoje, Uhum. né? Porque não tinha esse acesso às redes sociais, onde as pessoas, né, começam a nossa, a jorrar o ódio, ressentimento, sentimentos que acho que estavam embutidos e que, né, nossa, agora chegou a hora de eu sair do armário no pior sentido da palavra, porque eu vi nesse governo muitas pessoas se transformando, pessoas próximas, não se transformando, mas mostrando o lado mesquinho, mostrando o lado egoísta, racista, discriminatório, ignorante muitas vezes, sabe? Parece que xingar virou moda, falar mal de outra pessoa virou moda. Eu acho que a gente chegou num ponto de ter muitas condutas e muitas atitudes assim totalmente recrimináveis. Com certeza. Do... E nesses momentos que a senhora sofria ataques e que a senhora questionava o caminho até que tinha escolhido para estar na política, porque acaba ficando muito vulnerável, né? E virando ataque. Aí como é que a senhora fugia disso? Como é que a senhora chega em casa e tem alguma atividade que é muito prazerosa e que faz esquecer por um momento esses ataques de ódio? Olha, uma coisa que ajuda é conversar com as pessoas, muitas vezes conversar com as pessoas que trabalham comigo. E aí você estava até falando, né, do passado, como que você fazia, mas nossa, é super como eu faço, porque continua. Não é que acabou. E essa semana, olha que curioso, até a minha chefe de gabinete, a Thelma, que eu te falei, veio me mostrar a carta que o Ronaldo escreveu para o Neymar, a carta aberta. Que, assim, uma pessoa que é um atleta, que faz gol e traz alegria para o brasileiro, que está vestindo a camiseta do Brasil, que né, teve uma lesão e apanhou tanto nas redes, né? E daí o Ronaldo foi lá e fez uma carta aberta falando: pô, você é um cara grande, você é isso. E aí até ela falou assim, guardando as devidas proporções, né? Porque eu não sou nem Ronaldo, nem ela é Ronaldo, nem eu sou Neymar, mas, mas às vezes a gente
apanha, entendeu? Fazendo grandeza, né? Recebendo apoio. E foi super bonito ela mostrar isso para mim, É. porque encorajou, Uhum. né? Então, porque você está perguntando isso, tipo, isso aconteceu ontem. Que coincidência. Não está muito longe. Eu falava assim, poxa, esse trabalho é muito ingrato às vezes, né? Uhum. Porque a gente apanha. Eu vi um grupo batendo em mim, que no grupo eu sou a única que realmente está defendendo o que o grupo quer. E o grupo batendo em mim, eu falei assim, além de tudo, né, eles são tão rasos, porque, né, eles deveriam não ficar me agradando, não é isso que eu quero, mas eles deveriam preservar, né, aquilo que está acontecendo de bom, né? E eles conseguem olhar um lado ruim que não existia e se apegar a ele e destilar ódio. E aí eu fiquei Infelizmente é uma triste. realidade. É, E que chega a senhora dessa maneira, né? Até desculpa, então, pela pergunta, né? Que chega, né? Que chega a ser uma pois coincidência. Mas a gente está entrando agora perto do recesso parlamentar e eu queria que a senhora comentasse como é que é um dia bom, se a senhora vai viajar, como é que é esse momento de relaxar? então, Juliana, eu estou numa busca para tentar reencontrar essa situação, que eu acho que assim hoje talvez relaxar seja diferente do que já foi um dia, né? Porque acho que depois da pandemia a gente mudou muito, né? Porque às vezes a gente relaxava muito em casa, agora às vezes a gente fica tão em casa que quer relaxar fora, às vezes a gente acostumou a ficar em casa que relaxar é em casa, tá tudo um pouco diferente. E eu tentei dar uma saída depois da eleição, assim, de 5 dias, para melhorar, para pensar em outras coisas, né? Para voltar melhor. E eu não relaxei. Hum, eu voltei brava, porque eu falei assim, como assim? Eu sempre achei tão importante quanto, né? Sempre gostei da parte do relaxar. E sempre foi um estímulo, né? As coisas que me dão prazer sempre foram estímulos para eu trabalhar feliz. E aí eu não consegui relaxar, porque muita coisa estava acontecendo. E eu acho que conforme você vai ganhando, às vezes, estatura no seu trabalho, a sua responsabilidade aumenta. Então, eu fico assistindo as coisas que estão acontecendo com o Brasil e, às vezes, eu não consigo dormir. Então, outra hora que eu viro e falo, puxa vida, né? Eu me envolvo tanto, será que eu tô no trabalho certo? Porque mexe muito comigo. Uhum. Aí a senhora Então, pretende ficar na política mesmo assim? Porque assim, acho que é um pouco isso. A senhora tenta tirar 5 dias para relaxar, mas as redes sociais estão aí, tem os grupos de WhatsApp. Esse bombardeio de informação não deixa a gente ficar ali ao que está acontecendo no mundo, né? E foi o que a senhora falou. Conforme vai subindo em cargo e responsabilidade, a pessoa vai sendo tomada pelo profissional até mais do que pelo pessoal, né? É um caminho que vale a pena? eu acho que vale a pena se eu olhar para trás, todas as conquistas, entendeu? Tudo que eu já consegui transformar, né? E ninguém consegue transformar uma cidade, ninguém consegue transformar uma calçada, ninguém consegue transformar uma ideia se não tiver se transformando por dentro também, né? Eu acho que isso acontece junto, então, nossa, eu acho que
todas as transformações que eu consegui trazer, não só para o Brasil, né, mas já que eu tenho um cargo lá na ONU como, né, como perita da ONU, o meu trabalho é internacional, eu vejo que o meu crescimento também acompanhou, né, o crescimento que eu consegui produzir. Ele veio de dentro de mim. Então, eu acredito que, nossa, super vale a pena, né? Vale a pena o convívio, esse exercício, sabe, Juliana, de você olhar, olhar um político que é de um partido que é oposição ao seu partido, olhar um político que faz política de uma forma que você não gosta, olhar um político que tem histórico, que não é ficha limpa, que tem um histórico queimado, por exemplo, com corrupção, mas saber que aquele cara tem o mesmo cargo que você, que ele está trabalhando, você não sabe o que se passa na cabeça dele, por que ele errou, o que deixou de errar, mas que ele pode relatar um projeto seu que pode ser muito importante para a população brasileira. Então, você tem que fazer um exercício de olhar para aquela pessoa e tentar enxergar nela o que ela tem de melhor. Uhum. Se a senhora pudesse falar de algum feito da senhora dentro do Congresso, um feito, qual seria? Lei Brasileira de Inclusão. É o principal. Lei E tem Brasileira de alguém que a senhora Inclusão. admira dentro do Congresso atualmente que está Oi? atuando? Tem algum nome que a senhora admira nesse momento dentro do Congresso? Tem vários nomes A que eu Simone admiro. Tebet seria? A senhora acabou de concorrer com ela na chapa. Com certeza, né? Eu jamais entraria na chapa de alguém que eu não admirasse. Né? Com certeza, eu tenho admiração pela Simone Tebet, tenho admiração pela Soraya Tronic, tenho muita admiração pela Elisiane Gama, tenho admiração pela Zenaide Maia. Nossa, a bancada feminina no Senado é uma bancada admirável. E também tenho admiração por muitos dos hominhos, mas hoje eu quero me ater às mulheres. E tenho admiração a Tabata Amaral, tenho admiração a Soraya Santos, tenho muitas admiradas. Uhum. E de personalidade fora da política, tem algum nome? A senhora entrou na política por causa da sua mãe. Eu vi várias postagens da senhora nessa linha, dizendo que foi a sua mãe que foi o incentivo principal para entrar na política. Mas tem alguma personalidade também que é um norte para a senhora? O Fernando Henrique Cardoso. E o Serra sempre foi muito importante na minha vida. Sabe? Eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, porque ele foi um pontapé inicial na minha carreira. Porque eu tinha, assim, amizade com a filha dele, eu conhecia, mas não como político, como pai da minha amiga. E eu fiz um projeto de criação de uma secretaria municipal. E ele resolveu fazer o projeto, fazer a secretaria, e ainda me chamou para ser secretária. Mas, embora haja essa gratidão, eu passei a acompanhar muito a trajetória dele. E hoje eu sou fãzinha de carteirinha, porque de vê-lo trabalhar, imagina o orgulho que eu tive de estar ao lado dele no Senado durante esses 4 anos. Porque, assim, eu vejo a forma que ele trabalha, sabe? De buscar parlamentar dentro do banheiro para ir votar, entendeu? De correr, de ser o parlamentar que mais apresentou projeto. E os projetos dele são todos de qualidade.
Então, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, a Ieda Cruzes, que hoje é presidente do PSDB Mulher e que trouxe assim um crescimento para o PSDB Mulher, sabe? Na qualificação das mulheres, fazendo cartilhas, fazendo fez um aplicativo para as mulheres terem maior conhecimento de negociações políticas, de situações políticas, da situação do Brasil. Então, essas pessoas me inspiram. Aham. E na vida particular da senhora, quem inspira a senhora? De pessoas assim conhecidas ou do dia a dia? Isso. Pode ser Ah, de amizades. eu tenho uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande por quem eu sou. Assim, por um momento na minha vida em que eu vivia um dos maiores vazios e acho que a maior dificuldade, que não foi no acidente. E eu conheci, não pessoalmente, mas eu conheci Clarice Lispector. E assim, aquilo foi tão rico para a minha existência, foi tão transformador, como se eu tivesse encontrado várias razões para dores que eu tinha e não conseguia encontrar um reflexo, um amparo, uma explicação. Uhum. Então, até hoje, ela tem uma certa autoridade. Aham. Tem alguma obra que a senhora indica para quem está acompanhando o podcast? Então, eu acabei de achar uma obra dela na minha casa, que eu fui procurar um livro e eu nunca li, nunca tinha visto, não lembro quando eu comprei como é que veio para aqui, mas chama Minhas Queridas e são cartas para mulheres. Uhum. Então, E ela está junto com o livro do Jairo Marques, que é um jornalista cadeirante. Ele é jornalista da Folha e ele lançou um livro de crônicas sobre a diversidade. Então, eu estou com os dois lá, que são duas inspirações para mim. O Jairo também me inspira muito. uhum. E agora já se encaminhando para o final, porque o tempo passa muito rápido. Então, a senhora falou de música, Coldplay, o Viva La Vida, que é especial. Então, Cecília Meirelles e Jairo Marques. Agora, se fosse falar em um filme que inspirou e que inspira a senhora. Acabei de assistir um, Uhum. chama As Nadadoras, em português. Uhum. E conta a história de uma família da Síria, cujas meninas nadavam e vislumbravam as Olimpíadas e que precisam sair da Síria por causa da guerra e por causa dos ataques e dos conflitos. E mostra todo o percurso delas, até que uma delas chega no Brasil para as Olimpíadas, e é uma história verdadeira. E como eu estou trabalhando muito agora, né, não só com o que está acontecendo com a Ucrânia, mas também com os afegãos que estão nos aeroportos, na Comissão de Migração e Refugiados, esse tema tem mexido muito comigo. E esse filme é muito bom, Juliana, muito bom, sabe? Porque demonstra de todos os lados e mesmo na tristeza, na dureza, ele fala de amor, sabe? Ele fala de doação, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais está precisando hoje no Brasil. É amor. Uhum. E eu queria agora, então, para finalizar, que a senhora fale
qual que é o sonho da senhora? Pode ser na vida particular, pode ser na vida profissional, e deixar uma mensagem. Essa mensagem que a senhora acabou de dar, falando do filme, já foi linda, né? Mas uma mensagem para quem está acompanhando. Ai, o meu sonho mais próximo é um Brasil sem fome. Assim, isso acho que é o sonho que está assim encabeçando o resto dos sonhos. Mas eu tenho um sonho que eu trabalho muito por ele, que é voltar a me mexer. Esse é um sonho que eu tenho. E a senhora acredita que um dia tem muita tecnologia, muito esforço e muita disciplina, né? A senhora sonha com isso? Eu sonho. É Isso. difícil eu sonhar comigo na cadeira. Eu sonho, não sei se você está perguntando metaforicamente, mas eu sonho sim. E na vida real eu não só sonho, mas eu acredito, eu trabalho para isso. Eu, assim, cada dia eu me vejo mais perto disso. Uhum. E eu acredito que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que convergir tudo para isso. Então, eu policio aquilo que eu como, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, naquilo que eu trabalho, por exemplo. Não seria de bom tom nem a mesma coisa eu levantar da cadeira sozinha. Então, eu faço um trabalho de dedicação porque eu acredito que para eu vencer, quanto mais pessoas vencerem, vai ser mais fácil para mim. Por isso, a mensagem que eu deixo é que quando a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa, é a humanidade que dá um salto. Então, façamos disso um ideal do nosso dia a dia, melhorar a vida de alguém. Com certeza. Muito obrigada, viu, senadora, por ter falado comigo. Acabou que a gente acabou falando um pouco de política também, né? Menos de vida particular. Mas a história da senhora é muito emocionante. Eu fico muito feliz em ter conversado com a senhora e espero poder vê-la pessoalmente em alguma oportunidade. Claro, quando eu não tiver com Covid, né? Não, você vai estar logo. E também espero vê-la pessoalmente. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Um abraço. Adorei a entrevista.